Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje eu vim trazer aqui para vocês o caso da Ana Paula Moreno Germano, que desapareceu no dia 3 de outubro de 2009, quando ela tinha 23 anos. Ela acabou desaparecendo aí, algo aconteceu no caminho dela de casa para o trabalho. E até então não se sabe, né, onde ela pode estar e o que realmente aconteceu com ela. Se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim, que não tenha tido uma solução ou que seja misterioso, e tenta entender através das cartas do baralho cigano. E além disso, além da gente conseguir entender o que pode ou não ter acontecido com ela, como eu sempre falo, eu não posso dar todas as respostas, mas alguma entender, geralmente a gente consegue entender sim. E além disso, é uma perspectiva de futuro. Se a família vai conseguir encontrá-la, se pode chegar aonde ela tá, por exemplo, se algum dia eles vão conseguir encontrá-la, né, descobrir o que aconteceu com ela, ou não, né? Então a gente consegue ter essa perspectiva do que aconteceu e de futuro também, o que pode vir a acontecer, e fazendo previsões a respeito desse caso. Já tem bastante vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha, tá? De repente tem um assunto que você tem interesse, um caso que você tem curiosidade de saber, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente já tem aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de deixar o seu like, que é muito importante, ativar o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês. Tem também um link aqui embaixo com todas as redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Vocês estão sempre perguntando o preço, o valor da consulta, né? Porém, depende muito do tipo de consulta que vocês querem. Tem uma consulta que é mais completa e tem consultas apenas de pergunta. Então, você pode fazer uma pergunta, 5 perguntas, enfim, quantas perguntas você quiser. Mas aí depende muito aí do que se aplica às suas necessidades. Então dá uma olhadinha lá que você vai ver direitinho os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. Bom, então Ana Paula Moreno Germano tinha 23 anos. No dia 3 de outubro de 2009, ela saiu de casa por volta das 5h30, como de costume, né, para ir trabalhar. Parece até que ela falou com a mãe, né, antes de sair, pedindo ali o bilhete, né, do ônibus, o cartão, eu não sei, em diversos locais aí tem nomes diferentes. Aqui no Rio, por exemplo, tem bilhete único e Rio Card, mas enfim, eu não sei se era também cartão da empresa, mas de toda forma ela pegou ali o cartão para passagem do ônibus com a mãe antes de trabalhar. Ela entrava no trabalho às 6 horas, no bairro de Alphaville, São Paulo também, que era na mesma empresa que a mãe dela trabalhava, só que a mãe trabalhava à tarde. Por volta das 1h30, a mãe chegou no trabalho e aí ela percebeu que a filha não tinha ido trabalhar, que ela não tinha, né, chegado ali no trabalho. Então, aí ela começou a tentar entrar em contato, ligar para a filha. Parece que as pessoas tentaram entrar em contato com ela, enfim. Ela não havia ido para o trabalho e também entrando em contato ali com a empresa de ônibus, o ônibus que ela sempre pegava, descobriram que ela não havia pego também o ônibus e que o bilhete dela, o cartão do ônibus, não havia sido usado naquele dia. Então, muito provavelmente, ela nem chegou a pegar esse caminho, né, do ônibus para o trabalho. Algo aconteceu aí antes mesmo disso acontecer, né? Dela conseguir seguir a viagem dela. E também ela não tinha dinheiro, ela estava sem dinheiro, então realmente ela não poderia nem ter pego outro ônibus, ido para um outro lugar, né? Nem não tinha essa possibilidade. Então começou, né, a busca da mãe pela Ana Paula.
Ela foi em diversos locais, pedir câmera de segurança, ela viu, né, fez uma varredura ali, sozinha, antes mesmo de entrar em contato com as autoridades. Ela fez um trabalho de procura, né, pela Ana Paula, olhando as câmeras de segurança, enfim. E aí depois ela entrou em contato com as autoridades, informou o desaparecimento, e aí todo o processo que a gente já sabe, né, de busca, de procura e etc. Mas sem sucesso, não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. Como eu sempre falo para vocês, aqui eu não conto todo o caso, os mínimos detalhes, as coisas que ela procura, porque senão aqui já fica muito longo e a gente não tem tempo aqui de olhar nas cartas, mas é só para explicar o contexto para vocês, para quem não sabe, por exemplo, não conhece o caso, não ficar perdido na hora da leitura e a gente conseguir ter um contexto do que aconteceu com a pessoa. Obviamente que apareceram, por exemplo, pessoas que disseram que viram ela, a mãe teve que ir para diversos locais para procurar, para ver se encontrava ela, em cima de depoimentos, né, de pessoas que viram ela em algum lugar, que diziam que ela estava em algum lugar. Então teve tudo isso, mas a principal questão é que nada resultou em algo concreto no sentido de onde que está e o que aconteceu com ela, tá? Então agora a gente vai dar uma olhada aqui nas cartas, o que realmente pode ter acontecido com Ana Paula Moreno. Eu sempre tiro aqui, faço uma tiragem geral, completa, para a gente ter compreensão do contexto e conseguir entender o que de fato aconteceu naquele dia, tá? Uma tiragem geral para aquele dia, o que levou ao seu desaparecimento, tá bom? Vamos ver aqui o que de fato aconteceu, com a Ana Paula. Ana Paula Germano. Esqueci de falar também que esse é um caso que vocês me pedem bastante, né? Inclusive, tendo pessoas aí que, Jéssica, faz esse caso pra mim, porque eu acho que eu já vi uma pessoa parecida com ela, eu quero saber. Gente, se vocês viram, tiveram a mínima suspeita possível, entrem em contato, tá? Com as autoridades, ou enfim, busquem aí algum contato da família, porque por via das dúvidas, né? Se você achou muito parecida, ela não tem um rosto comum, né? Padrão, vamos dizer assim. Ela tem uma fisionomia muito característica, então dificilmente você vai ver qualquer uma outra pessoa igual a ela. Parecido, obviamente, pode até ter, mas, sabe, por via das dúvidas, entrem em contato, tá bom? Gente, bem negativo, tá?
Gente, essa moça, porque assim, é o que eu sempre falo. No caso, principalmente de pessoas desaparecidas, existem diversas possibilidades do que pode ter acontecido. Então, principalmente numa moça já adulta, né? Pessoas levantam diversas coisas. Ah, fugiu, foi embora para algum outro lugar, ou foi, de repente, viver um relacionamento que não era permitido pela família, ou de repente fazia alguma coisa escondida que a família não sabia, ou de repente aconteceu um acidente e no meio do caminho aconteceu alguma coisa com ela e por isso nunca mais encontraram. Então, por isso, eu sempre reforço. Não vejo que ela fugiu, não vejo que ela fez algo por ela mesma, porque ela queria algo com as próprias pernas, tá? No sentido disso, dela fugir, pra ela ir pra algum outro lugar, ela, de uma forma ou de outra, provocar isso. Foi algo que fugiu do controle dela, que não estava previsto, não era algo que ela queria. Primeiro ponto. Não fugiu, não aconteceu nenhum acidente com ela, no sentido de repente acontecer alguma coisa com a saúde dela, ela perder a vida no caminho, no sentido de não ter ação externa por ninguém, muito pelo contrário. Eu vejo alguém fazendo isso com ela. E adivinham vocês, uma outra mulher? Não. E é muito comum a gente ver esse tipo de situação, infelizmente, né? Parte de um homem, essas atitudes principalmente contra a mulher. Então eu vejo um homem, sim, fazendo algo contra ela. Infelizmente, gente, não vejo positivo no sentido de dela estar bem. Até hoje, sabe? Dela estar por aí em algum lugar. Porque, mais uma vez, muitas coisas, existem várias possibilidades. Poderiam, por exemplo, ter levado ela para algum outro lugar. A gente vê isso também, no sentido de até mesmo para algum tipo de trabalho não remunerado, se é que vocês entendem. Até mesmo no sentido para ela vender o corpo dela. Muitas pessoas sequestram uma outra pessoa por diversos motivos. E às vezes, não. Às vezes só pegam, fazem ali o que querem fazer e acabam com a vida da pessoa. Porque não são cartinhas nada positivas com relação a isso, sabe? Mas também não foi aleatório, no sentido de, opa, passei e vi a oportunidade, não. Possivelmente era alguém que já estava à espreita, tá? À espreita. Possivelmente que conhecia ela também, tá? Sabia da rotina dela e etc. A hora que ela saía, que saía sozinha. E, infelizmente, né, nesse horário, por volta de 5 e pouca da manhã, muitas vezes eu não sei, por exemplo, onde era a localidade dela, mas a gente observando o contexto, a gente imagina, né, que muito dificilmente, por exemplo, tem muita pessoa na rua, algo que pudesse evitar, né, que aquilo fosse feito com maior facilidade. Então é isso, eu vejo já alguém com essa intenção para com ela, alguém que já estava observando a rotina dela, que já estava com esse plano, com esse objetivo, tá? E aí, realmente, eu acredito que ela saindo de casa, tá? Porque, por exemplo, né, sabe-se que ela não pegou o ônibus, né? Mas eu não sei se era longe da casa dela pro ponto de ônibus, por exemplo. Mas não demorou muito no período. Pode até mesmo ter sido na porta de casa, por exemplo, que ela foi abordada. Se foi por algum conhecido
Por exemplo, ela pode não ter feito muito alarde porque, de repente, ela não viu muito problema, entendem? Mas foi um conhecido que não fez bem a ela. Isso tá claro, tá? Uma pessoa que ela conheceu e ali em primeiro momento ela pode não ter se assustado, mas no final de contas que acabou traindo a confiança dela e fazendo algum tipo de maldade contra ela, tá? É isso que me diz aqui. Então, só para eu ter noção aqui do que falta ainda a gente saber. Alguém pegou ela, né? Ali no meio do caminho, já estava planejado, já era alguém que estava ali rondando ela. Era alguém possivelmente que ela conhecia, pode ter sido ali na porta de casa. Falei tudo. E então agora falta a gente saber. Vou fazer aqui a pergunta, tá? Se ela será encontrada com vida, apesar de a gente estar muito negativo para isso. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver aqui. Ela pode ser encontrada com vida. Ana Paula Moreno pode ser encontrada com vida. Família vai encontrá-la ainda com vida. E tem, gente, acredito que todo mundo foi investigado, mas olha, pode até mesmo ser que alguém próximo a ela saiba de alguma coisa, alguém do trabalho, tá? Também vejo algo negativo com relação ao próprio trabalho dela. Pode ser que alguém do trabalho saiba ou esteja escondendo alguma coisa. Ou até mesmo escondeu, né? Que estivesse, porque pelo tempo, nem sei, por exemplo, se essa pessoa ainda trabalha nesse lugar, mas enfim. Não me diz, gente, nada que fale que ela vai ser encontrada com vida, tá? Pelo contrário. Mas é isso. Eu acho que chance de descobrir tem. E pode ter até mesmo alguma informação, sabe? Pode surgir. Alguém está nem pode, né? Alguém está escondendo alguma coisa, mas pode ser que algum tipo de prova tenha. Não sei se, por exemplo, é porque é difícil, né? Eu acho que só quando tem um suspeito que é investigado a fundo, mas possivelmente teria até mesmo como descobrir algum tipo de prova com alguém. Mas a gente não tá muito longe. Não estava muito longe. A questão de... O único problema, né, é o tempo realmente que já se passou. Mas... possivelmente alguém perto que sabe exatamente
Ó, essa pessoa, né, que fez isso. Deixa eu ver aqui, perguntar se vai ser descoberto, tá? Mas é isso. Com relação a essa questão, realmente eu acho bem difícil. Mas vão se encontrar alguma coisa a respeito disso que pode dar uma pista dessa situação. Vão descobrir a pessoa que fez mal a ela. Vão descobrir o que realmente aconteceu. Vão conseguir encontrar. Tem uma cartinha virada, tá? Vão conseguir descobrir. Vai ser solucionado. Muito difícil. Muito difícil. Provavelmente pelo tempo, né, e tudo mais. Mas acredito eu que vão descobrir sim, tá? Vai ser descoberto. Sim. Porém, é aquilo, né? Pode realmente se passar aí muito tempo, mas vai ser encontrada sim. Vão conseguir encontrar algo que leve ao que aconteceu com ela. Pode ser descoberto sim quem fez isso com ela, tá? Podem encontrar alguma pista que leve ao que de fato aconteceu, sabe? Vai ser descoberto sim. Vão saber direitinho o que aconteceu. Inclusive, já tivemos casos até mesmo bem mais desanimadores. Eu vejo que por mais que seja difícil, inclusive difícil até mesmo que, por exemplo, a justiça faça as próprias autoridades façam alguma coisa, esperar que a polícia solucione esse caso, muito difícil, tá? Muito difícil que a própria polícia descubra o que aconteceu. O que pode acontecer é alguém que sabe de alguma coisa abrir o bico, alguma pista, algo físico aparecer que levem algum tipo de compreensão, tá? Mas uma mudança vai acontecer nesse cenário que vai levar à verdade sim, tá? Então é isso, infelizmente eu não vejo, por exemplo, um cenário de ela estar em algum lugar, sabe, perdida, ou que algo tenha acontecido, ou que ela tenha fugido. Não, tá? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro na medida do possível. Não se esqueça de colocar aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse caso, se vocês já conheciam. Deixar o like de vocês também, que é muito importante. E até a próxima.